Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, lição de número 7. Pecado e salvação, problema e solução. Ok? Nós vamos fazer algumas leituras aqui. Eu quero que você acompanhe no seu livro, que logo após a lição de número 8, eu estou falando da lição de número 7, logo após a lição de número 8, teremos a prova, tá bom? Então, no texto 1 da lição de número 7, está falando sobre a realidade do pecado. O pecado pode ser definido como desobediência e fracassos decorrentes de não conformidade às leis de Deus. A lei de Deus, ela é expressa por sua natureza moral. O homem deve mudar-se a essa lei. Lembra que nós já tivemos aula sobre as leis moral ou morais de Deus, os atributos moral de Deus, tá? A Bíblia revela claramente a realidade do pecado, a sua origem, a natureza, as suas consequências e também a cura, certo? Então vamos lá. O homem é uma criatura racional, quer dizer que contém raciocínio, obviamente. Ele sabe que é culpado de fazer aquilo que não deve fazer e não fazer aquilo que se deve fazer. Ou for aquilo que não deve ser, ou não for aquilo que deve ser. Lembra que o apóstolo Paulo diz que precisa até ter um louvor que diz, né? Liberta-me de mim, porque o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que esse eu não quero, eu acabo cometendo, certo? Então isso é a natureza do homem, ou a natureza humana. Nós vamos entender no decorrer mais para frente. A Bíblia mostra o problema do pecado. O pecado é um dos principais tópicos ensinados em toda a Bíblia, repetidas vezes. Ao lermos as Sagradas Escrituras, nos faz ver desde o 3º capítulo do primeiro livro, esse chamado Gênesis, que registra a primeira vez que o homem pecou. A saber, nós estamos falando de Adão e estamos falando da mulher chamada Eva. E o 4º capítulo do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo de número 4, continua uma narrativa também falando sobre um problema que afetou o filho dos nossos primeiros primogênitos, ou progenitores, que é Adão e Eva. E isso foi transferido a Caim, que você já conhece a história, porque no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, Deus fala assim para Caim: o pecado jaz à porta, sobre ti terá o teu desejo, e sobre ele deves dominar. Ok? O pecado já está à porta. Deus estava dizendo para Caim: o pecado está batendo aí, deve a você dominar ou não, tá? Fica a livre escolha, ok? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Caim, portanto, sucumbiu diante dos seus sentimentos de inveja, de ódio, de rebelião, e por causa disso matou seu próprio irmão, a saber, Abel. A natureza do pecado de Adão e Eva foi uma das consequências que se oriundou ou se firmou o pecado, que foi a desobediência ao que Deus disse. A saber, o problema do pecado continua aparecendo no Antigo Testamento, onde Deus deu a lei escrita para guiar o seu povo e também instruiu, através de Moisés, todos os preceitos. Lembra dos 10 mandamentos? Inclusive, é a nossa aula da EBD, nos domingos, às 9 horas da manhã, ali na Debrage Vila Paranaguá, estamos falando sobre os 10 mandamentos. Ok? E essas leis foi dado a Moisés para que guiar o povo, para que o povo seja mostrado um caminho, claramente que o pecado também cometido ele poderia ser expiado, e orientava também a Israel a oferecer os sacrifícios mediante aos pecados cometidos. Isso nós vamos ver várias menções no livro de Levíticos. Levíticos fala sobre o pecado e sobre a expiação, sobre a libertação deste pecado. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco, de lei, por alguns Torá,
esses contêm os mandamentos de Deus ao seu povo. Os livros históricos, que são de Josué a Ester, registram trágico fracasso, a saber, do povo de Israel. Pois bem, os primeiros livros falam sobre as orientações e as leis de Deus. Os livros posteriores de Josué e Ester falam sobre o fracasso. Pastor, que fracasso é esse? Esses livros mostram que o desvio e a desobediência, a obstinação e rebeldia de Israel para com Deus e para a sua lei. No livro de Juízes, no capítulo 2, nós vemos que após a morte de Josué, o povo de Israel fazia, está aqui o texto no versículo 11, capítulo 2, versículo 11, e o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor e serviram Baalaíns. O que é Baalaíns? São pequenos deuses. Nós já estudamos isso, nós já falamos sobre a questão do Baal e de Baalaíns. Baalaíns são pequenos deuses, ok? Vemos também a história repetir-se, está lá em Levítico, ou melhor dizendo, em Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de algum dos seus inimigos. É bem saber, vem a questão, vamos lá na frente, Nabucodonosor, o rei da Síria, os assírios, os heteus, os jebuseus, os heveus, todos esses povos, o povo de Israel ele foi entregue a esse povo, inimigos de Deus, inimigo do povo de Israel, por permissão de Deus, por causa da desobediência. A desobediência era algo repetidamente no meio do povo de Israel, ok? E o salmista, no Salmos de número 51, esse texto ele é marcante. Salmo 51, 2, 3, tem o verso 12, o verso 10, o verso 11, e o salmista ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões, lava-me completamente. Salmo 51, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele vem falando também no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ok? Isso era o salmista Davi recitando em um cântico no Salmo 51. No Novo Testamento continuamos a deparar a realidade do pecado. Por exemplo, a traição de Judas Iscariotes. Isso retrata também a questão dos nossos pecados sobre a vida do martírio e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz até pelo profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, levou as nossas transgressões, ok? E uma das vividas mais evidências da realidade que o pecado existe está em Romanos capítulo 1, versículo 28. Aí tem um caminho do pecado que é descrito pelo apóstolo, o escritor aos Romanos, que diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, as quais, conhecendo justiça de Deus ou o juízo de Deus, não são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Isso é muito forte, ok? Então, o apóstolo João, o discípulo amado, ele escreve em sua epístola ou carta, no capítulo 5, verso 17, da primeira carta de João, ele diz assim: toda iniquidade, é pecado, ok? Temos a necessidade de governo, aqui há a necessidade, outro tópico, a necessidade de governo evidencializada a realidade do pecado. A Bíblia não somente mostra exemplos na vida das pessoas, como também fornece provas
incontestáveis da realidade do pecado. Juízes capítulo 21, versículo 20, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Deus tinha deixado juízes para dirigir os israelitas, de acordo às suas orientações, aos seus mandamentos. Por isso que Deus levantava sempre juízes: Otiniel, Samuel, Deborah, Baraque. Deus foi levantando alguns juízes, ok? No 8º capítulo do primeiro livro de Samuel, nós encontramos uma situação do povo pedindo a Deus um rei, porque eles queriam ser iguais às outras nações. A saber que nessa época Deus tinha levantado quem? Deus tinha levantado Samuel. Depois desses pedidos, Deus levanta Samuel. E Samuel exercia uma tríplice função. Vocês sabem muito bem que era juiz, sacerdote e profeta. Servia a Deus ali. Só que o povo de Israel queria que fosse igual às outras nações. Até que o povo começa a pedir, e Samuel fica entristecido. E Deus fala ao Samuel: não, o povo não rejeita a ti, o povo está me rejeitando. O povo está virando as costas para mim. Então, as pessoas queriam viver um ambiente que, para eles, para eles era legal, era viável, porque a grama do vizinho sempre é a melhor, né? Então, eles queriam que tivesse as mesmas regalias que aparentemente eles ouviam de outras nações. As pessoas sonham com um ambiente que se chama, uma palavra chamada utopia, isso é, um lugar de estado ideal, que impera uma justiça perfeita e harmonia social. Nesse estado utópico, cada qual ocupa-se com seus próprios negócios, contribui alegremente para o bem-estar dos outros e desfruta ao máximo de coisas boas da vida. Isso chamado utopia. Então, quando o povo começa a pedir um rei, eles estavam vivendo um estado utópico. Aparentemente, queriam viver o que as outras nações estavam vivendo, que na verdade eram sacrificadas, eram sofridas, mas eles ouviam falar do governante e então queriam um rei que reinasse em Israel. E qual o pecado é um problema real, ok? O pecado existe e é um problema real. Temos de enfrentar diariamente. Ninguém escapa dos seus efeitos. As trágicas consequências do pecado são noticiadas por todos os meios de comunicação, indicando claramente a carência da sociedade tem que ser controlada por governos humanos. Isso é muito interessante. Tome nota disso aí. Cifre, marque isso no seu livro, porque isso é muito interessante. O pecado, além de ser um problema real, o pecado é uma realidade, ok, gente? Não resulta em superstição, não é falta da educação, resulta da natureza dos seres humanos. Homens, jovens, velhos, crianças, todos que vivem neste mundo, que vivem de um modo contrário à lei de Deus e de conformidade dos seus próprios desejos ou seus próprios maus desejos. Estamos vivendo numa sociedade que está totalmente na contramão do que é a lei de Deus. Então eles acham que isso é viver deliberadamente, viver tranquilo, viver em paz, ter a liberdade. Só que essa liberdade que é concedida pelos governos humanos, pela raça humana e pelo seu mau entendimento do que é viver bem, eles estão cedendo a cada dia a sua decisão de cair a cada passo, a cada momento, nos desejos carnais, assim desobedecendo a vontade do Senhor Jesus. Ok? Temos aqui no texto 2 a origem do pecado. Durante muitos séculos, os filósofos têm debatido se o pecado é eterno e se existiu paralelamente ao bem. Alguns entram na conclusão que existe, muitos anos atrás, o conflito entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, e isso desde a eternidade e vem continuamente na nossa era atual. Quando foi que o pecado fez aparição? Quando o pecado apareceu? Isso é uma pergunta muito interessante, que alguns já fizeram para algumas pessoas
Quando foi que surgiu o pecado? Pois bem, se nós voltarmos a um estudo que fizemos, acho que é na lição de número 5 ou na lição de número 6, nós vamos estudar sobre a origem do pecado na raça humana implantada no universo por essa raça chamada humanidade. Primeiro, no universo, nós discutimos algumas lições atrás sobre o pecado dos anjos e a provocação da queda, ok? Se nós revisarmos suscitamente a esses fatos para vermos a propagação do pecado na raça humana, nós vamos entender um tópico que a gente teve ali sobre o caráter moral dos anjos. Então, um resumo daquela lição, eu tenho aqui alguns tópicos que eu quero compartilhar com vocês, que é: os anjos foram criados com uma companhia de seres pessoais, santos e perfeitos, cuja vontade se inclinava a obedecer ao Criador. 2. Os anjos tinham a capacidade de escolher e compreender as consequências da desobediência. 3. Um dos anjos, Lúcifer, Satanás, Luciluz, estrela da alva, ocupava-se numa posição exaltada, conforme Ezequiel, 2 Coríntios e Efésios. 4. Evidentemente, Satanás foi o líder da rebelião contra o Senhor desde o começo. Está em Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 44, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Ok? Então, daí começa a rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria, ok? Número 5. Com base nessas referências, há reis terrenos também, que parecem representar Satanás, como já foi dito essa aula, ok? Que alguns governantes que passaram, era uma tipologia de Satanás. Deduzimos que o pecado começou com a ambição, soberba ou orgulho. Começou no céu. Pastor, como isso? Sim, porque vocês conhecem a passagem que Satanás dá a entender que ele acha que ele é o bambambam, o todo-poderoso. Ele pode se igualar. Não estava contente, ele estando descontente com a sua posição, ele queria se igualar a Deus e interessou-se a ser igual a Deus, e nisso criou-se a ambição. Ele mostrou-se cobiçoso, mostrou-se descontente e ainda mais egoísta. Os sintomas do pecado visto em Satanás foram as causas básicas do pecado. Tem um livro escrito de minha autoria, que nós falamos sobre isso, sobre o mundo espiritual, e um dos capítulos desse livro é As Síndromes de Lúcifer. Muito bom para você. Depois eu deixo aí para vocês os tópicos, para vocês lerem, até mesmo para vocês pregadores pregarem. Isso é muito interessante, ok? Quando Satanás e seus anjos rebelaram, aproximadamente a terça parte dos anjos vieram com ele, porque o rebelião ele não faz sozinho, ele traz consigo uma leva de pessoas. E Satanás, como era no céu, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, ok? E adentrou com isso, por isso que o Evangelho de Lucas, ele diz assim: e vi Satanás como raio cair do céu, ok? E ele trouxe com ele a terça parte dos anjos, e com isso também veio implantando e permeou em todo o universo o pecado, que representa a oposição contra Deus, o próprio Satanás. O plano dele é de frustrar todas as obras de Deus. A questão de Satanás, a vontade de Satanás ao implantar o pecado no mundo é de frustrar o plano de Deus em cada área do universo. Ele encabeça um sistema mundial e faz oposição a Deus e ao governo teocrático, ao governo de Deus. Ok? Isso foi no universo. E na raça humana, na humanidade. Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa. Deixou o homem num ambiente ideal, providenciou tudo para satisfazer as suas necessidades. Deus deu a Adão uma mente poderosa e ocupações para que ele possa nelas despender ou despejar as suas energias e o seu tempo.
também deu a Adão uma auxiliadora, ou seja, uma companheira apropriada para andar lado a lado. O Criador decretou a Adão e a Eva para que eles vivessem nesse lugar ideal formado para eles. Porém, existe um porém. Foram advertidos a ele uma coisa só uma coisa. O aviso dado de Deus, ou por Deus a Adão e Eva, era um teste simples. Foi negado uma única coisa, o fruto de uma árvore. De todas as árvores vocês poderão comer livremente. Somente de uma árvore vocês não podem comer esse fruto. Esse teste tinha o propósito de Deus para mostrar a obediência ou desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus. Não foram criados Adão e Eva como automatos para viverem para a glória de Deus sem qualquer escolha. Como Deus nunca foi um ditador. Então, observe, Deus criou com livre arbítrio, certo? Que é uma questão que a gente tem batido há alguns tempos já na nossa aula teológica do ETAD. Alguns temas que nós temos levantado, e essa questão do livre-arbítrio é uma questão que tem gerado algumas indagações e perguntas sobre isso, ok? Poderiam exercer a sua livre vontade, Adão e Eva, eles poderiam exercer a sua livre e espontânea vontade de fazer a escolha certa, mas fizeram uma escolha deliberada. Fizeram a escolha errada. A saber, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Satanás se aproxima de Eva. Vocês conhecem a história. E ele começa a negar o atributo moral de Deus, dizendo, se vocês, não é assim que Deus disse, se comeres desse fruto morrereis. E Satanás vem desmitificando aquilo que Deus já tinha dado uma ordem. Observe, senhoras e senhores alunos, que aos olhos de Eva, aquela fruta, ou aquele fruto, ele era algo bom e benéfico. Algo bom e benéfico aos olhos de Eva. Porém, dessa maneira, ela resolveu o que queria ao invés de resolver aquilo que Deus queria. Ela resolveu tomar para si o que ela queria e desligou o time, desligou o pensamento daquilo que Deus queria. O trecho de Gênesis 3 é bem claro, mostra que ela quis, primeiro, ter aquilo que Deus havia proibido. Segundo, saber o que Deus não havia revelado. E terceiro, ser aquilo que Deus não tensionaria que ela fosse. 3 coisas aconteceu e eu repito para vocês. Ela queria ter aquilo que Deus havia proibido. Segundo, saber o que Deus não havia revelado a eles. E terceiro, ser aquilo que Deus falou para não fazer ou não tensionar. Deus não tinha intenção que eles fossem. O que Deus não tinha intenção que eles fossem? Eternos. Pegou a visão? Pegou? Qual foi o fruto? Eu deixo a pergunta. Qual foi o fruto e de qual árvore Deus proibiu Adão e Eva comer? Dessa maneira, Eva preferiu seu próprio eu e não o de Deus. E nisto que consiste o pecado. Olhando para o fruto, ela raciocinou que, visto ser o mesmo bom para comer, não teria erro de comê-lo. Nem tudo que parece bom é agradável aos olhos do Senhor. Certo? Então vamos lá. Vendo somente que queriam ver, ela e Adão comeram em franca obediência à palavra de Deus. Não bastou somente ver. Existe uma consequência aí do pecado, da queda do pecado. Ela viu, ela tomou, ela comeu e a deu ao seu companheiro. Então é uma sequência de pecados.
uma sequência de erro, melhor dizendo, ok? Foi assim que os primeiros, como Adão e Eva, preferiram ignorar o aviso divino. Embora tivessem sido tentados, ninguém os havia forçado. Satanás não colocou uma arma na cabeça, não falou que ia matar, não. Ele apenas ofereceu, ok? Ninguém havia os forçado a agir contra as instruções do Senhor. Esse ato de desobediência foi o que produziu o pecado na raça humana. Isso vê depois em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Esse pecado continua atuando hoje na vida dos homens. Foi esse modo que o pecado entrou no mundo, envolvendo a humanidade com a sua má influência. Cada pessoa que existe na humanidade herda uma natureza pecaminosa ou uma natureza adâmica. Se não for corrigida essa natureza na presença de Deus, levará eventualmente à morte e à condenação espiritual. Pois bem, senhoras e senhores, vamos para o texto de número 3, a natureza do pecado. A desobediência é não moldar-se à palavra de Deus. Envolve tudo aquilo que as pessoas fazem de errado, inclui fazer aquilo que não deveríamos e também não fazer aquilo que deveríamos. Essas duas ramificações, essas duas linhas de pensamento, é fazer o que tem que ser feito e não fazer aquilo que não é para ser feito. Isso é muito sério. É muito sério. No idioma hebraico que foi escrito o Antigo Testamento e no grego que foi escrito o Novo Testamento, os irmãos sabem que a gente sempre está na nossa aula, inclusive o pastor Marcos falando algumas palavras no grego, para os irmãos terem algum entendimento. Não é a nossa aula ainda, nosso nível, mas a gente tenta dar o melhor para vocês aí em questão linguística, tanto no hebraico como no grego. E tanto no hebraico como no grego, o pecado ele tem algumas palavras paralelas, a saber, transgressão. O que é transgressão? Transgredir ou transpassar significa invadir uma propriedade ou direitos de outra pessoa. Deus estabeleceu certos limites morais para o homem, a qual é chamado de lei. Então, cada uma pessoa, ou quando uma pessoa ultrapassa essas linhas, ela está transgredindo, isso é, está pecando ou até mesmo ignorando a lei de Deus. Segunda palavra paralela, similar, sinônimo, é errar o alvo. O que é pecado? Errar o alvo. É deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A pessoa está pecando nesse sentido. Quando erra, quando eu peco, eu estou errando o alvo. E quem é o nosso alvo? Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa mira. Toda vez que a gente peca, a gente está errando o alvo, que é Cristo. A outra palavra similar, egoísmo, é o primeiro ato de desobediência. É e foi chamado, sempre será chamado egoísmo, pois o homem desejou ser aquilo que sentiu que Deus lhe houvesse negado. Isso apela para a vaidade e para o orgulho, aonde gera o egoísmo. Outra palavra, rebeldia. Rebeliar-se é desobedecer ou agir contra uma autoridade de alguém, é desviar-se da lei de Deus. Por último, número 5, a imundície, quando uma pessoa peca intencionalmente, tem a consciência de estar fazendo o que é errado, pois essa sua consciência a condena, e a pessoa, o indivíduo sente-se sujo, e pela qual a razão as escrituras falam das necessidades, que ela tem que ser purificado. A causa da poluição do pecado é chamado de imundícia. Vai pecando, isso vai se tornando um lodo de imundícia. Ok? Texto de número 4. As consequências do pecado. Primeiro, interrupção de um relacionamento com Deus na morte espiritual.
O pecado corrompeu não somente os corações, mas também todos os seus descendentes. Desde Adão, toda a humanidade tem sido contaminada com o pecado. A consequência, a interrupção, o elo quebrado, como diz, mais as vossas iniquidades, faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando a gente peca, a gente vai vamos interrompendo, vamos aniquilando a nossa conexão, vamos quebrando no elo de intimidade, ok? Quando a gente peca, o pecado de Adão foi o princípio corruptor herdado por causa de cada seus descendentes, atingindo, portanto, cada ser humano. A Bíblia declara que já nascemos com a natureza corrompida. Salmo 51, versículo 5, como já foi dito anteriormente, até lido. A Bíblia nos mostra que o homem foi corrompido pelo pecado no ser total. O homem, ele é tricótomo, corpo, alma e espírito, ok? Mas o homem, ele foi atingido pelo pecado, oriundo de Adão e Eva, no seu intelecto, no seu sentimento, na sua vontade, na sua consciência e no seu espírito, ok? O homem foi corrompido pelo pecado. O homem nada pode fazer para agradar a Deus. Nada. De si mesmo não pode. Não pode. Isso não significa que uma pessoa sem Deus não possa fazer ou apreciar atos de bondade e gentileza ao próximo. Mas, enquanto o indivíduo não é espiritualmente revivificado, não há nada que possa fazer para tornar-se favorável a Deus. Pois o que diz lá o Evangelho de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem natural não tem como purificar-se. O homem natural não tem como limpar-se a si mesmo das suas imundícias pecaminosas no âmbito espiritual. Ele só pode se limpar, se purificar, através do sangue do Cordeiro de Cristo, ou do Cordeiro de Deus, melhor dizendo, perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Só quando ele reconhece a soberania, recebendo Cristo como seu único suficiente Salvador. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas na frente nós teremos novidade sobre essa cura. É muito lindo que eu quero dizer para você, mas vamos continuar. Não somente sofremos com as consequências do pecado de Adão, mas sofremos a consequência dos nossos próprios pecados. A gente já nasce com a natureza pecaminosa e ainda tem os nossos pecados que cometemos diariamente. Porque é o que Jesus disse que virá, Jesus disse para os discípulos: virá o Consolador, que há de convencer pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito lindo também. Depois nós vamos mais na frente lá. Com frequência temos que sofrer não somente com o resultado dos nossos pecados, mas também com os pecados de outras pessoas. Como assim, pastor? Por exemplo, quando um país é governado por um corrupto, todos os seus cidadãos são atingidos. Quando o pai é alcoólatra, ele também, todos os filhos, em questão do espancamento. Então, o pecado em si, numa pessoa, não só prejudica ela, mas como prejudica também toda a sociedade, todos aqueles do convívio. A sociedade geral hoje sofre por causa de atos criminosos. Então, um pecado de uma pessoa feito não só atinge ela, mas como também atinge a todos. Isso não é de agora. Lembra do pecado de Acã, que todo Israel perdeu a guerra? Então, por causa de um homem, por causa de um ato, todo Israel foi penalizado, até que se descobriu e levou à morte daqueles homens. Então Israel voltou por um período a ser vitorioso. O homem sem Deus, ele fica depravado, e à medida que vai se aproximando os últimos dias, as coisas vão ficando mais terríveis nessas condições humanas, ou na atmosfera terrena. Então é por isso que Paulo, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, observe essa palavra:
Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afastai-vos. Isso é o nosso amigo e irmão apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo na segunda carta escrita. A decadência física. O pecado não atinge somente o espiritual, atende o físico como dor, cansaço. A decadência, a parte do processo iniciado pelo pecado que finalmente leva à morte física. Por causa do pecado, o homem tem a morte física. Até que o sábio Salomão escreveu um texto que me falha a memória, que a vida do homem chega até os 70 anos, passar disso é enfado e canseira, porque o pecado atinge na pele, na carne, nos ossos, porque isso faz parte de uma entidade, ou melhor dizendo, perdão da palavra não era essa, mas faz parte de uma consequência pecaminosa que herdamos desde os primórdios lá no livro de Gênesis. Se torna também a consequência do pecado ambientes hostis, a saber, a vida animal se torna uma selvageria, o universo inteiro sofre, a vida vegetal sofre, sofre a consequência do pecado. Você vê os abrolhos, as sarças, os espinhais, cobrindo boas plantações. Então isso é o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 22, diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra está sofrendo a consequência do pecado. Pastor, e esses tsunamis, essas catástrofes, essas queimadas, essas enchentes, é tudo questão do pecado que foi oriundo de Gênesis até hoje na humanidade. Separação e punição eterna. Para mim, essa é o ápice da consequência do pecado. O resultado final que eu quero mencionar para você aqui, de todos, para mim é o mais triste também, porque revela que pecadores terão que sofrer a punição eterna. Ok? Que diz em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Marcos capítulo 9, o inferno para o fogo que nunca murcha, onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Romanos capítulo 2, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a indignação, a ira aos contenciosos, obedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do que o homem faz o mal. Judas capítulo 1, versículo 13. Ondas impetuosas do mar escumam-se as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Apocalipse 14. Também esse beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça, seu tormento, sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal e o seu nome. Essa é a separação e a punição eterna. A menos que as pessoas se arrependam de seus pecados e creiam e recebam o Senhor como Salvador, elas terão de sofrer a punição eterna, separadas eternamente da presença de Deus. Ainda existe uma solução para os pecadores, para aqueles que não querem sofrer essa separação e essa punição eterna. Haverá. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Deixa o joio crescer junto. No dia da ceifa, ele será
tirado do meio do trigo. Porque o dia do Senhor vem. Como diz a parábola das 10 virgens, vigiai porque não sabeis a hora em que há de vir. Ele virá como ladrão, não que ele é um ladrão, virá como ladrão, na hora que nem penseis. Então olhai, vigiai e orai. Essa palavra serve para mim e essa palavra serve para você. Tanto mais para mim, porque eu quero usar essa frase que o apóstolo Paulo diz: sou o mais miserável de todos os homens. Mas existe no texto 5 da lição de número 7 a restauração do pecador. Deus, em sua misericórdia, provê um meio de escape de o homem não sofrer as consequências da morte espiritual. Ele providenciou, glória a Deus, um caminho até a glória eterna. Você e eu, nós podemos ser restaurados tanto no espiritual como no físico. E assim, os efeitos do pecado serão cancelados. A restauração espiritual. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não para que o mundo o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Temos a oportunidade de receber a restauração espiritual se nos arrependemos dos nossos pecados e tomarmos hoje uma decisão de abandonar todo o pecado. Além do arrependimento, nós vamos aceitar também a oferta da salvação por meio da sua morte. Jesus pagou a imposta que era o pecador e satisfez a justa ira de Deus contra o pecado. Fomos declarados justos por ele. Nos garante perdão e nos dá plena redenção. Ele nos confere uma nova natureza e nos confere a posição de sermos filhos de Deus e tornarmos herdeiros das suas riquezas, juntamente com o dom da salvação. Isso requer para nós somente uma coisa: andar na luz. Como diz lá, se nós andarmos na luz, como ele na luz está. Isso é muito forte. Então, queridos, desfrutar da comunhão com outros crentes é ser purificado. Isaías foi purificado. Então, que possamos pedir a Deus: purifica, limpa, nos lava, não só por fora, mas também por dentro. Colocando parênteses a história de Pedro: se tu não lavares os pés, não tem parte comigo. Pedrão olha e diz: então, Senhor, me dá um banho, porque eu quero entrar no reino dos céus. Além da restauração espiritual, tem a restauração física. Jesus proveu a nossa restauração física. Olha o que diz em Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo de número 2, levando eles mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha o que diz Mateus capítulo 8. É chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si todas as nossas maldades, nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Jesus curou um número incontável de pessoas enfermas durante seu ministério público na terra. Depois que Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, subiu até o trono de glória. Quando alguém diz: abri ó portais eternos e deixa entrar o Rei da Glória, alguém diz: quem é o Rei da Glória? Diz: é o Senhor poderoso da guerra. Quando ele entra no céu, ele deixa os seus discípulos, e dos discípulos os seguidores, e dos seguidores foi indo o povo de Cristo, o povo de Deus, os missionários, os evangelistas, os pastores, a membresia, aqueles que aceitaram a Cristo e estão cumprindo o ID. Ainda continua operando um milagre, operando as bênçãos, operando as vitórias, operando as curas na vida das pessoas, até mesmo por ordem, como diz em Marcos
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome colocará a mão nos enfermos e os curarão. Amém? Por esse meio de Adão, o pecado entrou na raça humana. Mas escute isso aqui. Por meio de Jesus Cristo, fomos libertados do pecado e de seus efeitos. Elevemos nossos corações em louvor a Deus, em face ao seu grandioso poder, o dom da salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa prova e boa próxima aula. Deus em Cristo te abençoe. Shalom.